Muito bem, pessoal, boa noite. Nós vamos começar hoje aqui um workshop sobre psicanálise através da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Psicanálise, aqui em Sorocaba, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês. Vocês têm já nesse slide aí todos os dados da SOBRAP, inclusive os contatos para aqueles que ainda não o tinham e o quiserem fazer. A qualquer momento, vocês desejarem ou quiserem, pode fotografar ou printar os conteúdos do slide, ou posteriormente, se alguma dúvida lhes sobrevier, vocês poderão continuar entrando em contato com a Luana, que hoje está aqui participando conosco, e ela poderá também respondê-los de alguma dúvida que restar, ok? Meu nome é Átila Rogério Gonçalves, eu sou bacharel em Direito, sou psicanalista pela SOBRAP, sou pedagogo, tenho especialização em teoria psicanalítica, tenho especialização em neurociência educacional, especialização em sexologia multidisciplinar e MBA em neuroestimulação cognitiva. Tá? Atualmente eu sou diretor e também professor docente da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Psicanálise. Tudo bem? Pessoal, nós vamos iniciar, então, hoje, contando um pouquinho aí sobre a história da psicanálise, e não é possível fazê-lo sem antes falar um pouquinho sobre Freud, tá, pessoal? Então, Freud foi uma criança sempre introspectiva, porém extremamente estudiosa, desde os seus 7 anos que ele era já um expoente no colégio e na sua turma, e ele ingressou na Faculdade de Medicina logo aos 17 anos de idade, tá? Ele, aos 17 anos, ingressou e, para vocês saberem, ele, junto com medicina, cursava também filosofia com o professor Franz Brentano e também fisiologia, no laboratório que ele era apaixonado pelo estudo, inclusive, da neurologia e do cérebro humano, tá? Porém, gente, ele morava em Viena. Viena, na época, é uma cidade pequena, e ao se formar, ele foi trabalhar no laboratório e no hospital da cidade. Mesmo tendo êxito no hospital, sendo ali logo aclamado no hospital, inclusive como professor e palestrante, ele não tinha ali recursos, tá? Financeiros que o permitissem casar-se, que era o que ele queria, porque ele já estava noivo, inclusive, da Marta. E ali ele percebeu que a carreira dele não iria ser proeminente. Tá? Ele, então, depois de alguns anos, dentro daquela carreira no hospital de Viena, ele pediu uma bolsa de estudo, se inscreveu, tá, para uma bolsa na França. O que estava acontecendo? Para vocês entenderem. Naquela época, gente, já havia ali na França um hospital especializado em algo chamado histeria. O que era a histeria e o que se estudava nesse hospital psiquiátrico? Pessoal, acometia-se principalmente mulheres de sintomas que estavam fora de um padrão normal e natural de comportamento, tá? Elas se alteravam. Algumas deixavam de comer, algumas paravam de se movimentar, perdiam a capacidade de andar, algumas perdiam a capacidade de falar. Hoje nós damos os nomes, né, de catatonia, damos os nomes de depressão, damos os nomes para, inclusive, a pessoa que deixa de comer, né, que não consegue engolir a comida, a pessoa que deixa de falar, pessoa que perde a sensibilidade da pele. Então, hoje, todas essas patologias e sintomas, elas são estudadas de forma separada. Naquela época, não se tinha nomes para tudo isso. Então, essas alterações de comportamento eram todas chamadas de histeria, tá? Então, a histeria, ela englobava uma série de sintomas que acometia principalmente as mulheres, e elas eram internadas em hospitais psiquiátricos. O Hospital Saint-Pierre, que era na França, inclusive esse hospital ficou famoso
depois que a princesa Diana foi internada e socorrida lá, após o acidente, né? Mas esse hospital, ele tinha, na época, lá um diretor, que era o Jean-Martin Charcot, e o Charcot, ele desenvolvia uma técnica diferente para poder cuidar e tratar da histeria. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a histeria, na época, era tratada de toda a forma. Muitos acreditavam que ela era... Como que aumenta o som? Alte mais? Muitos acreditavam que ela era uma forma de transmissão de vírus. Muitos acreditavam que era uma bactéria. Por quê? Porque muita gente estava sendo acometida da histeria ao mesmo tempo. Então, eles faziam vários tipos de tratamento. Existiam tratamentos, por exemplo, de choque térmico, que era o quê? Imergir o corpo da pessoa em uma banheira com gelo para buscar a hipotermia. Posteriormente, tirava aquele corpo, colocava dentro de uma sauna bem acelerada para fazer com que a temperatura do corpo aumentasse, buscando dessa forma que o corpo, através das suas defesas naturais, conseguisse superar aquilo que eles acreditavam ser um adoecimento, tá? Tinha de tudo, tá, gente? Até a sangria foi testada, foram testados estímulos. As pessoas falam choque, mas não é um choque cerebral de cadeira elétrica, não é isso. É um estímulo nas têmporas de baixa frequência de eletricidade, buscando também que a pessoa pudesse ali resetar o cérebro, como eles diziam, né? Então, todo esse estudo existiu, tá? Porém, ocorreu que alguns médicos da época, liderados pelo Joseph Charcot, acreditavam uma outra possibilidade, tá? Acreditavam que talvez a histeria fosse um adoecimento que não viesse de uma bactéria, que não fosse transmitida por um vírus, mas que fosse provocada pela própria pessoa, fosse provocado pelo próprio ser. Então, o Charcot, que estudava muito, acabou se aprofundando no estudo de uma técnica que, na época, era muito utilizada por dentistas e também por oftalmologistas, que era o quê? Levar o paciente ao sono profundo através de transe hipnótico. Isso porque não existiam as técnicas de sedação que nós temos hoje, né? Então, em infusões de operações oculares e também de obturações, fazia-se muito isso. Aplicava-se a hipnose, o paciente entrava em transe e eles, então, faziam o trabalho. Charcot pegou essa técnica, estudou profundamente e começou a aplicar nas pacientes do Hospital Psiquiátrico Saint-Pierre. Essas pacientes, em transe, voltavam a uma pseudonormalidade, ou seja, voltavam a ficar com o corpo ereto, a se movimentar. Pessoal, essa representação que vocês estão vendo, que eu estou transmitindo para vocês, é uma representação fotográfica. Inclusive, ela tem... Eu não trouxe com os nomes, porque fica muito poluído, mas vocês conseguem localizá-las na internet com o nome de cada médico, tá? Isso aqui é uma foto real, uma transcrição real do que ocorreu na época, e o nome de cada médico que está presente nessa apresentação Charcot, ele é identificado aí facilmente através de buscas pela internet. O Charcot trazendo nesse momento uma paciente histérica que estava acometida de catatonismo, ela estava aí com o braço todo curvado, extremamente paralisada, sem movimentação corporal, sem fala, e quando ele deixa ela em transe hipnótico, ela ali volta a falar, volta a se manifestar de forma desconexa, desordenada, mas com o corpo em funcionamento pleno. E isso, para Charcot, era uma prova de que o corpo estava funcionando. Ou seja, o corpo em si não era algo que estava adoecido, não havia um vírus, não havia uma bactéria. Então, esse sintoma devia de vir de algum outro lugar que não fosse o corpo.
Pessoal, imagine a classe médica, isso por volta de 1885, 1886, quase ali 1900. Isso era escandalizante. Não se acreditava numa possibilidade que uma doença não viesse de um vírus ou de uma bactéria. Claro, então, houve uma racha, uma divisão muito grande ali de opiniões. Muitos médicos acusaram Charcot de ser charlatão. Tá? E alguns outros acreditaram na teoria de Charcot. A teoria de Charcot era muito simples. O que Charcot dizia? Charcot dizia que o processo de histeria, que era um processo sintomático, não vinha de uma disfunção orgânica, não vinha de um vírus, não vinha de uma bactéria, mas sim de um processo mental. Ou seja, Charcot dizia que a histeria começava na mente, a mente produzia um sintoma, e esse sintoma, aos olhos de todos, chamava-se histeria. Portanto, a origem para Charcot desse adoecimento era a mente. Junto com Charcot estavam Joseph Brauer, somou-se a eles ali o Sigmund Freud e tantos outros que acreditaram exatamente nessa possibilidade, na possibilidade de que a histeria era o fruto de um processo mental. Bom, nesse momento, 1886, ali Freud já havia chegado no hospital, já tinha começado o seu estágio. Ele conheceu Joseph Charcot, conheceu o Joseph Brauer, conheceu os médicos que acreditavam nisso, somou-se a eles, acreditou também que o processo era mental, e a partir daí ele começa o quê? A estudar uma forma de acessar o conteúdo que está na mente do paciente para curá-lo do sintoma histérico. Então, já existia o sintoma, já existia o paciente. Não existia, era exatamente uma cura. A partir daí, eles começam a fazer o quê, pessoal? Eles começam a aplicar algumas técnicas em conjunto. Tá? Então, o que Freud faz ali? Freud começa, em 1885, a tratar do caso Ana O. Esse caso Ana O foi publicado com esse nome porque o pseudônimo é sempre utilizado, tá? Quando nós temos a transcrição de casos reais não atendidos. Tá? Era um nome fictício da paciente chamada Berta Popperheim. Ela mesma, posteriormente, se autodeclarou Ana O. Ela se revelou ao mundo, quando então, mais tarde, acabou até escrevendo um livro sobre isso. Na época, a Ana O, ou Berta Popperheim, estava com 23 anos de idade, era uma jovem, ela tinha parado de comer, ela tinha parado de andar, ela deitava-se na cama, não se comunicava, não conseguia comer, não conseguia andar, ela estava num estado debilitado de forma profunda. E já faziam meses que ela estava assim. Ela estava sendo tratada por Joseph Brauer e estava sendo tratada através da hipnose, e eles aplicavam uma coisa chamada terapia de conversa. Na prática, era o quê? Aplicavam um transe hipnótico buscando que ela se lembrasse de fatores, depois trazia para a consciência e conversava sobre o que ela tinha dito e visto enquanto em transe. Juntaram essas técnicas e, quando Freud assume o caso, o Freud, ele, numa sessão onde ele, através da oratória, determina várias perguntas e consegue que a Ana o responda, ele suspende com as sessões de hipnose. Passa, então, a desenvolver uma técnica de um conjunto de perguntas que pudessem acessar conteúdos da inconsciência com o objetivo de revelar para a paciente o que nela havia
de conteúdo não manifesto, ou conteúdo recalcado, ou que estava escondido dentro dela, que provocava aquela histeria, ou os sintomas que ela estava vivendo. Ela tinha 21 anos. Aí, basicamente, o que eu falei, tá? E a aplicação da associação livre foi esse conjunto que Freud desenvolveu justamente para poder acessar os conteúdos. Gente, essa menina tinha assistido ao falecimento do pai, ela aos 12 anos de idade, e ela depois acaba se traumatizando com uma série de fatores, sonhos começam a persegui-las e pesadelos, e ela entra naquele estado que vocês estão vendo aí, de paralisia corporal e de não conseguir falar na sua língua materna. Bom, o que Freud fez? À medida que ele aplicava todas as técnicas que ele tinha aprendido com Charcot, absorvido do Brauer e criado novas, ele escrevia. Então, esse livro, tá, que é o Tratado de Histeria, que foi publicado, trazendo a técnica aplicada na Berta Poppenheim, foi o primeiro livro que tratou-se sobre a psicanálise no mundo. Por isso, dizem-se que a Ana foi a primeira paciente analisada no mundo. Na verdade, foi a primeira vez que publicaram um livro. Átila, o que tem isso de importante para nós? O importante disso é que eu quero que vocês percebam, que vocês absorvam, de que a psicanálise não era uma teoria que foi aplicada. Psicanálise não existia. Existia paciente e existia o sintoma. Então, a psicanálise ela é o conjunto de técnicas que foi desenvolvido para curar a histeria. À medida que dava certo, foi anotado. À medida que não dava certo, foi descartado. Portanto, pessoal, a psicanálise ela é uma prática teorizada. Ela não é uma teoria praticada. Percebam que ela surge com a necessidade de uma cura. Ela é resultado do que foi aplicado no paciente. Então, à medida que se aplicava, à medida que se colocava em prática, à medida que se tinha resultados positivos, criavam-se novos livros, anotavam-se relatórios. E esses relatórios geravam, então, um conteúdo chamado de conteúdo psicanalítico. Tudo bem? As coisas começaram a dar certo. 4, 5 anos depois, muitos médicos, inclusive daqueles que não acreditavam na psicanálise, passaram a querer aprender com Freud o que ele estava fazendo, por que estava dando certo. Outros que não eram médicos também queriam conhecer, queriam saber do que se tratava. E como é que o Freud ia, então, transmitir aquilo que ele tinha aprendido consigo mesmo, aquilo que ele tinha juntado como conteúdo? Ele passou a criar uma reunião semanal e juntou pessoas para transmitir para essas pessoas. Na prática, gente, como é que era? As tais das reuniões das quartas-feiras. Freud criou lá, fundou uma sociedade psicanalítica de Viena, com um estatuto, com ata, tudo bonitinho, tá? E toda quarta-feira, aqueles que queriam, que se interessavam sobre o assunto, juntavam-se com eles. Todos levavam as fichas dos seus pacientes e lá discutiam os casos. Então, eles faziam uma supervisão coletiva com Freud. Eles contavam o que eles estavam fazendo, como que estavam tendo sucesso ou não, e tinham as respostas de si mesmos. Freud levava os pacientes que tinham e cada um deles ali discutiam sobre os assuntos, tá? Então, essa turma não era formada só de médicos, tá? Existiam também ali pessoas ligadas à arte, pessoas ligadas à pedagogia, pessoas ligadas a ser escritores, que na época gostavam do assunto
e acabaram se juntando, tá? Ou sejam educadores intelectuais, além de médicos. Só que, para vocês terem uma ideia, em mais ou menos ali 4 anos de bate-papo, de conversa, eles somaram 14 pessoas, que era muito pouco. E Freud, então, decidiu encerrar essas reuniões de quartas-feiras, encerrar a Sociedade Psicanalítica de Viena e abrir a possibilidade de levar a psicanálise para o mundo, para que outras pessoas também viessem a conhecer a psicanálise, né? Viessem a ter contato. Com a parceria do Ferenczi e do Jung, Freud acaba indo para outros lugares do mundo. Para quem tiver curiosidade, tá, pessoal? Existe um livro publicado aqui no Brasil chamado Os Primeiros Psicanalistas, que ele retrata somente as atas dessas reuniões, das primeiras reuniões que Freud fez com os primeiros psicanalistas do mundo. Isso lá em Viena, tá? Não é um conteúdo psicanalítico profundo, mas pelo menos é o retrato de como a psicanálise começou, de que forma ela começou, tá? Bom, acabou-se então a Sociedade Psicanalítica de Viena e eles começaram ali, Freud, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Jung, a ir para o mundo e levar o conteúdo da psicanálise em congressos de medicina, para que outros médicos pudessem ter contato com o conhecimento. Tá? Durante um congresso realizado na Alemanha, em Nuremberg, no ano de 1910, o Freud foi convidado novamente a refundar uma associação, uma vez que ele tinha encerrado a Sociedade Psicanalítica de Viena. Por quê? Porque diziam que, de fato, a psicanálise precisava ter uma guardiã. Para vocês terem uma ideia, o Freud ele recusou que a psicanálise fosse agregada na academia de medicina. Tá? Muitos queriam que a psicanálise fosse uma matéria da academia, do curso, e Freud não desejou, não concedeu, não cedeu a psicanálise para ser um tema acadêmico, nem de formação, nem de especialização e nem parte integrante de uma outra formação. Freud sempre quis que a psicanálise tivesse asas próprias, tivesse independência, crescesse por si mesma. Então, convenceram ele de que, para isso, havia necessidade de ter uma associação que fosse a guardiã desse conteúdo, porque, hora ou outra, ele viria a faltar na face da Terra e precisaria transmitir esse legado. Freud aceita, mas recusa a presidência. Tá? Para vocês terem uma ideia, nessa época, o Freud já tinha uma amizade muito profunda com Carl Gustav Jung. A diferença de idade entre eles era de aproximadamente 15 anos. Freud tinha ali uma transferência paterna para com Jung, via Jung como um filho, que ele não tinha. Ele tinha a Ana e outros filhos, mas a Ana mais velha. Ele não tinha alguém voltado à psicanálise e acaba ali projetando Jung esse desejo de herdeiro. Ele, então, indica Jung para ser o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise, tá, gente? Hoje é conhecida como a IPA. Jung aceita, claro, até porque nessa época ele e Freud eram basicamente uníssonos em tudo que faziam e que pensavam, e por ser suíço, a primeira sede, né, da IPA foi para a Suíça, foi para a casa de Jung. Ele foi eleito o primeiro presidente. Não se sabe se por ter sido eleito presidente ou pelo o que é que seja, mas tiveram vários fatos que, somados, vieram a deteriorar a amizade entre os dois. Tá? Foi logo após Jung assumir a presidência da IPA. E essa amizade deteriorada, corroída entre os dois, acabou tornando insustentável a posição de Jung. Por quê? Ele era presidente da Associação Internacional de Psicanálise, mas ele não tinha mais amizade com o pai da psicanálise, com o fundador da psicanálise, com Jung. Então, o ambiente para Jung era muito hostil.
E o Jung, por conta disso, depois de 3 anos na presidência, ele acabou pedindo o afastamento, tá? Então, Jung nunca foi expulso, mas o Jung pediu o seu afastamento. Ele renunciou ao cargo de presidente da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise, e junto com essa renúncia, ele renunciou também ao título de psicanalista, tá? Então, por essa razão, Jung não é um psicanalista, não é visto como psicanalista, é reconhecido. Ele fundou a psicologia analítica. Para aqueles que gostam da teoria junguiana, ela é estudada e aprendida na psicologia analítica, portanto, dentro da cátedra da psicologia. Tá? Mas, para vocês saberem como é que foi a história no começo. A IPA, desde então, desde 1910, vem sendo a guardiã, a detentora do conhecimento da psicanálise no mundo, tá? Outorgada pelo próprio Freud. Hoje, ela tem aí mais de 12 mil membros no mundo inteiro, está sediada em Londres, tá? E é realmente a referência. Quando a gente precisa de uma referência sobre psicanálise, a referência mundial é a IPA, tá? O site é ipa.org, ela é a referência principal sobre psicanálise desde Freud a instituiu. Tá? Então, para vocês saberem, foi instituída na Europa, a psicanálise era europeia, mas ela foi para a América, inclusive levada pelo próprio Freud. Acontece que, na época, os americanos não permitiam que não médicos fossem psicanalistas. Ou seja, nos Estados Unidos, era impossível exercer a psicanálise se você não fosse médico psiquiatra. Até o ano, inclusive, de 1950, 1955, ainda nos Estados Unidos, não havia distinção silábica, uma palavra que diferenciasse. Tá? Dentro do linguajar, o psicanalista e o psiquiatra era a mesma coisa. Nos Estados Unidos não havia um psicanalista que não fosse psiquiatra. E era normal e natural todo psiquiatra norte-americano ser psicanalista. Era uma coisa unificada. Tá? Porém, Freud, Ferenczi não concordavam com isso. Por quê? Porque o Instituto Europeu da Psicanálise sempre permitiu que pedagogos, que intelectuais, que escritores, artistas, filósofos pudessem aprender e exercer a psicanálise. Então, havia essa guerra entre os continentes. Tá? Freud ainda estava vivo ali no ano de 1932, quando foi estabelecido, através de um consenso, de um comitê, com a própria presença de Freud, uma padronização para a formação da psicanálise, que até então não tinha. Né? E havia essa guerra entre os continentes. A partir de 1932, a formação passou a ser exatamente de que forma? Que o curso deveria durar no mínimo 3 anos, que deveria incluir 2 anos de estudos teóricos, que deveria ter uma análise didática, ou seja, passar por análise, com um analista credenciado pela instituição, e análises de controle, ou seja, supervisões dos atendimentos, por no mínimo 1 ano cada. Estudos não analíticos, ou seja, conhecer a neurologia, conhecer a biologia, deveriam ser encorajados, mas não obrigados. Certo? Assim ficou. Depois desse consenso de 1932, nunca mais houve nenhuma alteração. Desde então, esse é o consenso para a formação. Tá? Aqui, na América Latina, a IPA chegou na década de 80. Tá? O primeiro congresso foi feito em Buenos Aires, no ano de 1991. Inclusive, Buenos Aires é a única cidade que tem que ela cedia, tá? Um mestrado em psicanálise. Só existe na América Latina um curso de mestrado em psicanálise reconhecido, tá? Pelo MEC, pelo Instituto Latino-Americano de Educação, e ele é feito lá em Buenos Aires. Mas para vocês terem uma noção de como que as coisas aconteceram. No Brasil, a IPA, esta que a gente contou a história, ela está com o nome de
FEBRAPSE, tá? Então, no Brasil, a IPA, que é a International Psychanalysis Association, ela se encontra através da FEBRAPSE, que é a Federação Brasileira de Psicanálise, tá? O site da FEBRAPSE é que tem. No Brasil, existe uma exceção, assim como na Europa, a OCRP, ou seja, psicólogos não médicos também podem fazer parte da IPA. Tá? Nos Estados Unidos, ainda existe aquela questão do credenciamento ser exclusivo para o CRM. Tá? Mas, no Brasil e na Europa, abre-se essa possibilidade para o CRP. Então, o que acontece, gente? Antes até de eu entrar na questão da ocupação, é só para vocês saberem. Desculpa, precisava dessa água. No mundo inteiro, você vai ter associações e sociedades que são de cunho americano, ou seja, que elas trazem essa vertente da IPA e são exclusivas para médicos e para psicólogos, e vocês vão ter sociedades que são da vertente de Viena, que são abertas para intelectuais, filósofos, professores, pedagogos e demais. Tá? Essa discussão está longe de terminar. Recentemente, teve, inclusive, no STJ, uma decisão que é outorgada lá assinada por vários ministros, sobre uma discussão exatamente sobre o exercício da psicanálise em relação à medicina e não medicina. Muito se fala que a Ana Freud, por ser filha de Freud, por ser pedagoga, por ter assumido a presidência da IPA em determinado momento, já reproduz a não necessidade de ser médico, bem como Melanie Klein, que é uma autora de excelentes livros sobre a psicanálise aplicada na criança, e ela também é sucessora de Freud, pedagoga não médica. Então, nós temos já, dentro da história, né, notórias histórias de pessoas não médicas, não psicólogas, que se tornaram psicanalistas e que foram expoentes. E isso, como eu disse, está longe de terminar. Por isso que o mundo divide-se entre associações e sociedades permissivas a intelectuais não médicos e não psicólogos e associações e sociedades restritivas, que são aquelas que exigem essa dupla formação. No Brasil, até o ano de 2002, não havia nenhuma legislação sobre a psicanálise. A psicanálise ela não era mencionada em absolutamente lugar algum. Tá? Era algo que se sabia que existia, mas não tinha regulamentação e não tinha nenhum reconhecimento. No ano de 2002, através de um decreto do Ministério do Trabalho e do Emprego, passou-se a reconhecer, foi o ministro Tom Jobim, passou a reconhecer que a psicanálise era uma ocupação, ou seja, era algo ao qual se ocupa de forma autônoma e liberal. Tá? E, a partir de então, a psicanálise passou a ter um artigo, tá? Dentro da CBO, que é o 25.15.50, aonde ali você tem tudo que o psicanalista pode fazer. Isso foi resultado do que já existia. Né? Em 1997, o Conselho Federal de Medicina já tinha reconhecido a própria psicanálise, né? E o Ministério Público Federal, em 1988, já tinha reconhecido. Mas faltava, de fato, uma regulamentação, tá, gente? Mas no Brasil, essa regulamentação ela é de uma portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego. Quem tiver curiosidade ou desejo de conhecer na íntegra, esse é o site. É só você entrar mtscbo.gov.br. Lá dentro você pode pesquisar 2515, que 2515 é o código de psicólogos e psicanalistas. Dentro desse código, que é, olha, pessoal, na ocupação, o código é equivalente, tá? Nós não estamos falando
que na profissão e no exercício é a mesma coisa. Por favor, não entendam isso. É só uma classificação do Ministério do Trabalho para facilitar. Átila, por que Ministério do Trabalho? Porque a partir do momento que você tem um código no Ministério do Trabalho, você pode ter uma carteira assinada com esse título. Uma vez que essa ocupação existe e é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, você pode ser registrado como psicanalista analista, que é o código 251550. Então, tudo o que está nesse MTE-CBO serve para registros profissionais em carteira, serve para regulamentação, tá? Então, foi importante, foi uma conquista importante, além de dar notoriedade e de regulamentar, de dizer o que pode fazer um psicanalista no Brasil. Tudo bem, pessoal? Muitas pessoas perguntam qual é a diferença, professor, de uma ocupação e de uma profissão. Pois bem, profissão é aquilo que é regulamentado por lei federal, que tem conselho. A psicanálise não tem conselho e não tem regulamentação federal de lei. Ela tem uma portaria do Ministério do Trabalho. Então, ela é uma ocupação não regulamentada. Por isso, não é profissão. Profissão é aquilo que tem lei própria, tá? Todavia, no ano de 2018, um senador chamado Teomário Mota, que não se reelegeu, ele protocolou um projeto de lei, tá? Justamente para regulamentar. Só que ele não se reelegeu e, no dia 22 de dezembro de 2022, esse projeto de lei foi arquivado. Então, foi protocolado em 2018, não foi para frente, não foi votado no Senado, muito menos na Câmara dos Deputados, e foi arquivado no fim de 2022. Então, hoje, existe algum projeto de lei para a regulamentação da psicanálise a nível federal? Não. Depois desse, não houve mais nenhum outro projeto de lei. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Muita gente me pergunta, então, se a psicanálise é ou não reconhecida pelo MEC, uma vez que ela já foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Não, pessoal, não é reconhecida pelo MEC. O que acontece? O MEC, em outubro de 2021, através de uma resolução, autorizou a Uninter, tá? Em caráter experimental e exclusivamente na modalidade EAD, de poder ter o bacharelado em psicanálise. Então, essa autorização provisória, tá, de bacharelado foi feita inicialmente para a Uninter. É um curso de 3.200 horas, ou um total de 4 anos, tá? Aonde o aluno pode, ao terminar, receber o título de bacharel. Mas isso não significa que o MEC tenha uma portaria de reconhecimento ou de regulamentação da psicanálise. E olha, pessoal, cá entre nós nem vai ter. Por quê? Porque no Brasil, toda profissão liberal é regulamentada por Conselho Federal, que é criado através de lei. A psicanálise não tem. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um curso de bacharelado em Direito, você termina bacharel. Você não sai da faculdade como advogado, nem como delegado, nem como promotor, nem como procurador, nem como juiz. Bacharel é bacharel. A OAB, que é um conselho federal que regulamenta o exercício da advocacia. Assim como a medicina tem o CRM, a psicologia tem o CRP, a odontologia, a engenharia. Todas as profissões liberais precisam ter conselhos federais para autorizar o exercício da profissão. O que eu quero dizer com isso é que o bacharelado em psicanálise não autoriza a exercer, tá? Por isso o MEC, de certa forma, está lavando as mãos, autorizando a ter o curso de bacharelado, mas lava as mãos para autorizar o exercício, tá? Então, são meandros da lei, aquelas letrinhas pequenas, mas que são importantes vocês saberem que elas assim existem, tá?
Segundo o MEC, tá? É o que está ali no site do MEC. O curso de psicanálise é livre, não possui por regulamentação própria, além de não estar vinculado a conselhos ou órgão profissional. Assim, ao final deste curso, você será um bacharel em psicanálise e poderá atuar em empresas privadas e públicas a serviço de prevenção, recuperação da saúde mental ou atuar de forma autônoma. A autorização do exercício da profissão, ela se dá por instituições de elevado saber, pessoal. Então, o bacharelado, ele tem esse problema. Mas todo bacharelado tem isso, tá? Quem aqui já fez pedagogia sabe muito bem que, ao final, você não tem a licenciatura, né? O pedagogo precisa conquistar a licenciatura. O dentista tem que ter a sua regulamentação junto ao seu órgão federal, e assim como todos precisam, né? O que é reconhecido pelo MEC como pós-graduação em psicanálise vale para o exercício? Também não. Mas existe pós-graduação? Claro, existem várias, e muito boas, inclusive, tá? A gente até recomenda a do professor Jorge Forbes, na FAAP, em São Paulo, né? A da PUC, que é muito boa, muito conhecida, a da Unip, a do Instituto Einstein. O que é importante você saber? Que na pós-graduação, o certificado vem com isso escrito. O diploma autoriza a lecionar a psicanálise, mas não o exercício. Por quê? Porque não é de competência do MEC. Então, o próprio MEC, na outorga da pós-graduação, já esclarece que você está autorizado a lecionar. Por quê? Porque toda pós-graduação, como especialista, você pode lecionar em cursos de formação nas mais diversas áreas. Mas isso não quer dizer que você está autorizado a exercer a profissão. Esse mestrado, pessoal, que eu falei, tá lá do Instituto Latino-Americano de Educação, na Argentina, que ele é o único outorgado para mestrado, tá? Para mestrado reconhecido com o grau de mestrado. Tudo bem, pessoal? Fazendo aquele intervalinho de bloco, terminando a parte de legislação, abro aqui para vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre a legislação, sobre o que eu falei em relação à parte da regulamentação, para que eu possa ajudá-los aí a esclarecer. Ficou alguma coisa? Senão a gente segue. Ficou bem claro, pessoal? Então, assim, em resumo, né, gente? Enquanto a psicanálise não tiver um conselho federal, e o conselho federal ele é criado por lei federal, tá? Então, existe a necessidade, por ser uma profissão liberal, de ter um conselho. E é que a psicanálise tiver um conselho federal, assim como o direito, como a medicina, como a psicologia, como a engenharia, nós teremos, sim, o reconhecimento federal, e aí sim passa a ter a declaração de profissão. A única coisa que diferencia você declarar que é ocupação e que é profissão é a existência da lei federal. E essa lei federal só vai existir quando existir um conselho. Se não existe um conselho, nós temos uma ocupação. E a ocupação, ela é outorgada por instituições de notório saber. Não pode ser outorgada nem pelo MEC, nem pelo Ministério do Trabalho. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, gente, tirada essas dúvidas dessa parte, a gente segue aqui. Sim, Juliana. Suelen está perguntando. Suelen perguntou se existe algum conselho, você acabou de responder, e ela perguntou também se os alunos formados aqui na Sobrap, eles saem com algum número de registro. Ótimo. Está no último slide, eu vou adiantar na hora que a gente for falar da formação na Sobrap, né? A Sobrap, sim, ela ofere o certificado com o grau do psicanalista, ela ofere a carteira funcional e ela ofere um número de registro. Átila, por que isso? Bom, porque você, como psicanalista, pode, por força de lei, cadastrar-se em uma prefeitura, qualquer prefeitura do seu município, tá? Por ser uma ocupação,
Você vai na prefeitura, a prefeitura permite que você se cadastre como profissional autônomo e você passa a ter uma inscrição municipal. Isso não é um CNPJ. Você não emite nota, mas você emite recibo através do site da prefeitura, tá? E esse recibo que você emite através do site da prefeitura, ele tem o valor de um recibo de profissional autônomo com o timbre da prefeitura e com o título do psicanalista. O que a prefeitura pede? A prefeitura pede, em decreto da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que você junte o certificado de formação com o grau de psicanalista, a carteira funcional do seu conselho de registro e o histórico escolar. Bom, não sei se pelo fato do nosso CNPJ ter como inscrição o nome Sociedade Brasileira de Psicanálise, ou se por uma necessidade de arrecadação, a prefeitura tem aceito a nossa carteira como sendo a carteira de um conselho federal. Então, os alunos que formaram-se e que fizeram os cadastros nas prefeituras da região, isso eu tenho conhecimento dentro do estado de São Paulo, de várias cidades, e uma aluna que conseguiu fazer em Fortaleza, fizeram como profissional autônomo, sai o nome lá, psicanalista, sai a inscrição municipal e exige a cópia desses 3 documentos. Por isso, nós mantemos a entrega desses 3 documentos para os alunos. E a numeração, ela é uma numeração sequencial de registro junto à Sociedade Brasileira de Psicanálise Sobrap Sorocaba. Tudo bem? Respondido aí, Juliana? Maravilha. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Átila. Sim. Tem mais 2 perguntas aqui no chat. Tem Oi, uma pergunta Luana. de qual a diferença de atuação do psicólogo e do psicanalista e como que seria a teoria didática deles. Vai na sequência. Eu queria as perguntas sobre esse bloco. A gente vai falar sobre isso aí. Psiquiatria, psicanálise, psicologia, diferença. Tá na sequência. Lu, tem alguma outra? Que essa eu vou falar já já. Tem mais uma assim do Tiago. Ele pergunta se no curso da Sobrap o aluno tem a liberdade de expor as suas opiniões sobre os assuntos e colocar os seus pontos de vista a serem debatidos. Tiago, a psicanálise ela é uma teoria que ela tem como base o paciente, o atendimento, tá? Na prática, assim, o que eu quero dizer, não é uma teoria de achismos, né? Mas é claro, se você estiver em fase de atendimento e você aplicou, de repente, o manejo de Melanie Klein, ou de Winnicott, ou de Freud, e o professor está trazendo um conteúdo de Lacan, e você quiser trazer a sua experiência de ter aplicado o manejo de Winnicott naquela mesma patologia ou sintoma em relação à teoria de Lacan que está sendo exposta, com certeza vai ser muito bem-vinda. Mas, na prática, não é uma discussão subjetiva sobre possibilidades. Assim, o que eu quero dizer é, a angústia, ela é uma angústia para cada ser humano. A angústia minha é diferente da sua, do outro. Então, quando a gente vai discutir sobre angústia, claro que a gente pode dar uma ideia geral do sintoma físico que a angústia traduz, mas é muito subjetivo, não sei se te agrada ou se eu consigo atender aquilo que você estava dizendo. Todas as discussões são muito bem-vindas e, olha, haverá módulos para isso, tá? Inclusive no módulo de terapia de grupo e módulos de dinâmicas, aonde os professores fazem grupos para discussão. Mas é sempre uma discussão, Tiago, voltada numa possibilidade de atendimento real, uma possibilidade daquilo que de fato acontece. Tudo bem? Atendeu? Tá. Tiago, olha, eu vou falar um pouquinho mais sobre a psicanálise e daqui um pouco, a hora que a gente for falar sobre o curso, se não estiver satisfeito, você volta aí com essa dúvida aí com a Luana e a gente volta a falar sobre o assunto, tá bom? Por favor, fique tranquilo. Vamos seguir então, gente. Afinal de contas, né, o que é a psicanálise? Bom,
Psicanálise, gente, na prática, então, é uma investigação, né? Eu tenho ali um sintoma, eu tenho uma pessoa que está me trazendo um sintoma que ele é psíquico ou ele é emocional, ou por vezes ele é físico, ele é real, né? E esse sintoma, ele vem como reflexo de um sentimento, de um trauma ou de uma causa conhecida ou desconhecida. Então, a psicanálise ela vai ser um método de investigação para que eu consiga descobrir a origem daquele sintoma, se aquela origem de fato é psíquica e ela pode ser convertida, sanada, né? Então, a psicanálise envolve um trabalho mais profundo, um trabalho mais a nível do inconsciente, naquilo que a pessoa sente, naquilo que a pessoa percebe, naquilo que a incomoda, de forma psíquica ou emocional. Tá? O psicanalista, de fato, o que ele é? Né? O que é ser um psicanalista? É aquele que ele vai receber essa formação teórica, tá? Da psicanálise e vai investigar as suas manifestações inconscientes, a resolução dos seus conflitos em si, né? E o crescimento psíquico. Na prática, para ficar mais fácil assim de vocês entenderem, a psicanálise ela ajuda um conteúdo de sentimento, sabe? Aquela dor por dentro, aquele incômodo que faz com que você se cale, com que você se feche, com que você sinta uma dor física mesmo, com que você perceba uma alteração emocional e você não sabe o motivo. Ou às vezes você até sabe o motivo, mas não consegue superar aquilo que você viveu ou está vivendo. Esse conteúdo, ele é o conteúdo da psicanálise no sentido prático. A gente costuma dizer que o nosso paciente tem transtorno doloroso somatoforme persistente. É um nome bem grandão, né? Um nomão, cheio de palavrões, palavras grandonas. Mas, assim, na prática, o que isso traduz? Traduz uma dor persistente, uma angústia persistente, que às vezes eu não consigo explicar por um processo fisiológico, sabe? Aquela dor que vem e é acometida nas pernas, mas que a neurologia não demonstra problema, que a ortopedia não encontra problema, que a fisiologia não acha problema, que todos os meus exames de ressonância, de tomografia, de ultrassonografia não encontraram problema, mas a dor persiste, ela está ali. Ou a dor no peito, que a cardiologia não acha, que a parte do pulmão não encontrou, que nada encontrou e persiste. Pode ser pélvica, pode ser facial, pode ser na cabeça, pode ser na costa. Em geral, todo incômodo psíquico e emocional, ele tem uma conversão, ele é convertido, ele é transferido para o corpo. Em geral, esse conteúdo somático que nasceu lá na histeria, ele continua acompanhando o paciente da psicanálise. De alguma forma, é como se eu trouxesse para o meu corpo aquilo que me incomoda na mente ou que me incomoda que eu nem sei que incomoda. Porque, às vezes, aconteceu uma coisa há 20, há 30 anos que eu tenho certeza que eu esqueci. Mas, por alguma razão, parece que uma parte de mim não esqueceu. E isso, de algum momento, volta. E volta através de um sintoma. E esse sintoma médico nenhum encontra uma razão. Então, percebe que existe uma ligação ainda lá com aquela histeria. Esse conteúdo, ele é um conteúdo de análise da psicanálise, ou seja, a psicanálise ela continua dentro desse contexto da somatização, da psicossomatização, do conteúdo inconsciente, do conteúdo psíquico e emocional que me leva a um desagrado, que me leva a um desacordo, que me leva a algo que eu não conheço e que eu preciso saber, né? Como é que isso é traduzido no meu corpo? Dessa forma aí, pessoal.
eu não consigo dormir direito, meu cabelo cai, a pressão arterial aumenta, eu tenho dores musculares, tenho problemas estomacais, e isso se traduz porque eu estou ansioso demais, porque eu estou sempre irritado, porque eu tenho uma impaciência muito grande, por uma série de fatores, né? Fobia social, incapacidade de dialogar. Então, todo esse conteúdo que é psíquico, ele acaba aparecendo dentro do nosso corpo de alguma forma e que nos leva para a análise psicanalítica. Isso é o foco da psicanálise, tá? Tudo que está fora disso, nós podemos dizer que é complementar, mas não é psicanalítico. Então, o psicanalítico, ele é o conteúdo inconsciente, ele é a necessidade dessa análise, é a necessidade desse aprofundamento. Na prática, você vem dizer, né, e me contar, por exemplo, da discussão que você teve, né, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. E aí eu sou seu analista e você vem contar tudo isso, contando ali com aquela indignação, e eu viro e falo, e o que você sentiu quando ele ou ela te falou isso? Porque isso é o mais importante para a análise, né? O efeito do sentimento que você teve quando você falou, quando você ouviu, percebe? A psicanálise está na investigação do efeito físico que tem as coisas para você, né? O efeito da alegria, da raiva, da perturbação, do medo, da angústia. Então, dentro da análise, nós aprendemos, através de um curso como esse, a encontrar uma metodologia para acessar um conteúdo inconsciente que possa liberar, que possa aliviar, para que você ou o seu paciente volte a viver de uma forma leve, amena, com aquilo resolvido, né? Ou seja, em resumo, seria dar consciência ao que existe de inconsciente no paciente, né? Mas para dar consciência, a gente tem que investigar. Para investigar, tem que ter técnica, tem que ter conteúdo, né, gente? Então, já dizia, né, o próprio pai da psicanálise, que a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Por quê? Porque, gente, para falar a verdade, a gente não atende pessoas que estão o tempo todo contando história bonita ou comemorando. Em geral, as pessoas não estão bem. Em geral, você vai ter contato com pessoas que estão passando por problemas graves, às vezes, né? Ou que passaram por eventos traumáticos. Então, a gente está sempre ouvindo uma carga muito grande de dor, né? De tristeza, de angústia. E se a gente não tiver dentro da gente esse amor ao próximo, essa vontade, esse desejo de praticar, exercitar essa bondade para essa ajuda, a gente ou vai terminar o dia morrendo de dor de cabeça, ou a gente, na primeira semana de exercício da profissão, a gente vai querer mudar de profissão. Claro, por isso, esse amor que o Freud fala é porque, ao ouvir, né, aquilo que o outro tem de dentro de si, aquela dor que é transmitida, ela gera um alívio naquele que transmitiu. E você que a recebe, permite àquele que se alivia a sentir uma forma de cura através de algo que se chama amor. Amor, que Freud fala, a verdade, né? O amor a essa cura. E aquilo que a gente não diz, não fala e não quer contar, gente, de uma forma ou de outra vai ficar no corpo em algum lugar. Ou vai parar na minha garganta, e vai me dar ali uma inflamação, ou vai parar no meu estômago, ou eu vou ficar sem dormir, ou eu vou, de alguma forma, eu vou sintomatizar aquilo, tá? E aquilo vai voltar. Não tem como. É matemático isso. Porque a palavra, ela é carregada do sentimento, né? Quando eu falo, eu estou transmitindo, junto com a minha fala, uma carga de sentimento para você que está aí. Quando eu falo a palavra amor, emoção, tristeza, angústia, eu estou transmitindo um conteúdo, né? É natural.
Por curiosidade, só esse é a foto de Freud na sala original dele, que ele atendia em Viena, tá, pessoal? Esse é o Sigmund Freud. Aqui ele está ao lado do divã. E essa é a reprodução da sala dele no museu, tá? Lá na Inglaterra. A reprodução aí do divã, a mesa dele, a cadeira que a Ana mandou fazer pela filha dele, porque ele tinha muitas dores nas costas. Então, foi feita uma cadeira ali, passava muito tempo sentado, né? E isso ajudou bastante. Bom, então, gente, até aqui do que a gente falou, o que restou aí de pergunta não respondida ou de dúvida? Ah, lembrei. Pergunta da Luana sobre a diferença entre as profissões. Persiste, Luana? Vamos lá. Luana não me deu retorno, mas eu acho que essa pergunta ainda existe, né, gente? E eu não respondi. De uma forma Isso muito mesmo, sucinta, Átila. muito resumida, é importante a gente dizer que a medicina psiquiátrica ela tem um conteúdo distribuído entre 10 a 12 anos de formação, tá? Sendo os 7 primeiros anos de forma integral e os outros 5 de forma prática, através do exercício da profissão em residência médica hospitalar. Então, uma pessoa que estuda todo o corpo humano na sua formação anatômica, na sua construção neurológica, na sua construção fisiológica e se especializa na combinação química que resulta em emoções, tem-se como o nome de título profissional psiquiatra. Ele é o único outorgado a poder dar receituário, é o único que tem autorização para dizer quais são os componentes químicos que vão me ajudar nas minhas emoções, nas minhas angústias, para que eu possa dormir, para que eu possa ficar acordado, para que eu possa me equilibrar. Então, é uma cátedra de estudo extremamente complexo, longo e hoje caro, né? Uma formação dessa no Brasil é caríssima. Um estudo desse de 12 anos não sai por menos que R$250 mil num investimento total. Pode perguntar para qualquer médico psiquiatra, tá? São 12 anos dedicados a isso. Então, são referências na área da profissão. Psicologia hoje no Brasil, ela tem uma formação de 5 anos, gente, nos quais, com aulas diárias e uma carga aí de perto de 4.200 horas, sem falar na parte prática, que hoje se exige dentro da psicologia, pelo menos mais 2 anos, onde você vai escolher em que área você vai atuar, seja na área da psicologia analítica, da psicanálise, na área humanista, na área do behaviorismo. Então, o psicólogo hoje ele vai investir aí em torno aí de 60, 80 mil reais na sua formação, vai levar de 5 a 7 anos para concluir o curso, e ele tem uma possibilidade generalista de atuar como psicólogo do Detran, como psicólogo de escolas, como psicólogo de hospitais, como psicólogo clínico dentro das áreas que eu falei. É uma área abrangente. Então, a psicologia ela não é restrita, ela é muito abrangente e generalista, possibilitando especializações, inclusive na própria psicanálise. Tá? E a psicanálise? A psicanálise ela é restrita ao conteúdo de investigação do inconsciente humano. Seria praticamente uma especialização da psiquiatria ou uma especialização da psicologia, mas ela é uma coisa só. A psicanálise investiga o inconsciente humano com foco em todas as perturbações do chamado transtorno de humor, do chamado transtorno emocional, do chamado transtorno psíquico não clínico, ou seja, aquele que não é de internação em hospital psiquiátrico. Mas esse conteúdo psíquico-emocional, que advém de uma perturbação do inconsciente e que se traduz, às vezes, numa doença somática, é o objeto principal da psicanálise no seu estudo e na sua aplicação. E ela é só isso. Apesar de ser só isso, é uma coisa importante, claro, mas ele é um conteúdo que se estuda em 3 anos, sendo 2 anos, 2 anos e meio de teoria
e um ano e meio de prática, que às vezes é feito em conjunto, tá? Então, acredito que com isso eu tenha satisfeito e respondido ali a pergunta que a Luana nos trouxe. Correto, Luana? Isso mesmo. Maravilha. Pessoal, mais um pouquinho só. Aqui talvez ajude o Tiago agora a esclarecer mais aquela dúvida. O Tiago está com a gente ainda aí? Tá aí? Então fica aí, Tiago. Vamos lá. Juliana, Luana, eventualmente, se tiver alguma pergunta pontual aí, vocês estão com o chat e vocês falam, tá bom? O curso Acredito da... agora que com o restante do conteúdo, as outras perguntas serão respondidas. Tá bom? No final a gente volta e abre, não há problema nenhum. Então vamos lá, pessoal. O curso de formação na Sobrap, ele tem um total de 30 meses, porque são 30 mensalidades, ou seja, ele tem um valor total que é dividido em 30 mensalidades. Na prática, esses 26 módulos que são divididos em 4 aulas cada um, podem, às vezes, passar ou não de 30. Depende muito da quantidade de feriados e do dia da semana, tá? Mas são 26 módulos com 4 horas de aula cada um. E nós temos 60 horas de prática. Essas 60 horas de prática são divididas em análise pessoal, estágio supervisionado, tá? E participação em terapia de grupo. Isso pode ser feito durante o curso. Então, você não precisa terminar os módulos para depois fazer a prática. Você pode fazer durante e acaba terminando aí, às vezes, antes dos 30 meses até, tá bom? Taxa de inscrição vocês já sabem, a mensalidade vocês já sabem também, e ao final do curso, como eu falei, adiantando a pergunta da nossa amiga, o certificado é dado com o grau de psicanalista e a carteira. Por que a diferença do certificado de conclusão de curso e do certificado do grau de psicanalista? Pessoal, a psicanálise obrigatoriamente precisa do tripé. O que é isso, gente? Ela tem que ter a obrigatoriedade de análise pessoal e de supervisão de atendimento. Então, aquela pessoa que faz um curso teórico, mas que não passou por análise e que não faz supervisão, não exercitou o tripé, não é psicanalista. Então, o certificado seria de conclusão de curso. O grau do psicanalista, ele é outorgado quando a prática vem junto com a teoria, porque é aquilo que Freud assim desejou desde 1932, que está no conselho da IPA, tá? Então, sem a parte prática, não é psicanalista. É um certificado de conclusão de curso. O grau do psicanalista, ele só vem depois da conclusão da prática, tá? Ambos são emitidos pela Sobrap. Nós temos as seguintes matérias e conteúdos. Olha aí, Tiago. No primeiro, é introdução sobre a psicanálise, tá? E individuação, que é uma matéria importante para que você possa ter esse crescimento. Depois nós temos 2 módulos de teorias, tá? Que são o quê? Módulos estruturais, aonde é transmitida a teoria que estão nos livros de Freud, as principais, que é o quê? Id, ego, superego, consciente, subconsciente e inconsciente. Personalidade neurótica, psicótica, perversa. São conceitos que Freud escreveu e que até hoje persiste. Até hoje, esses conceitos são os mesmos, usados em psicologia, psiquiatria e na psicanálise também, tá? Depois nós temos a formação da personalidade através das suas estruturas de fases chamadas psicossexuais, onde você vai conhecer como é que é formado desde o bebezinho, na fase da amamentação, na fase da fralda, na fase pós-fralda, na fase de pré-adolescência, o que isso traz, os conteúdos que isso são agregados, a formação dessa personalidade, os possíveis traumas, tudo na base da teoria de Freud, tá? Nós temos depois um módulo de sonhos, porque Freud escreveu 3 livros sobre sonhos. Só para vocês saberem uma curiosidade, o primeiro livro de Freud sobre análise de sonhos é exclusivamente sobre os sonhos dele, tá? Então, quem tiver acesso a esse conteúdo, o primeiro livro, Freud escreve só sobre os sonhos dele mesmo.
ele se autoanalisa. Os outros 2 livros, ele traz conteúdos e sonhos de seus pacientes. Tá? Depois nós temos a teoria 3, que é Mecanismo de Defesa do Ego, que foi escrita por Anna Freud, filha de Freud, onde ela fala sobre todas as defesas que o nosso ego cria desde pequenininho para que a gente não sofra. Então, o que é que eu faço inconscientemente para que eu não sofra, mas que faz com que eu não seja eu mesmo? O que que acontece? Como isso é feito? Como isso é construído? Depois, nós trazemos um módulo de hipnose, que são conceitos, tá? Onde você vai aprender. Nós não damos curso de hipnose. Ao final do módulo, você não vai sair hipnotizando ninguém, tá bom? Curso de hipnose é uma coisa séria, gente. E ele é um curso extenso e longo, tá? Esse módulo é porque o Freud começou a psicanálise aplicando. Então, para vocês conhecerem, tá? Os métodos que existem, ericksoniano, a psicanálise de palco, o que uma faz, o que faz a outra, como é que ela serve, para que serve, só para isso, tá? Depois nós vamos aprender sobre as patologias. Então, psicopatologia 1, somatização, são basicamente os sintomas, as doenças, as patologias que estão no DSM e que nós tratamos no setting analítico. Como é que a gente trata? Como elas são, quais são e como é que a gente vai tratar cada uma. Como é que são o manejo para isso, tá? Depois, nós temos a psicopatologia 2. O que é a psicopatologia 2? São as estruturas chamadas psicóticas, que é o quê? Paranoia, esquizofrenia, como é que isso ocorre, se isso tem tratamento ou não, se tem um acompanhamento analítico ou não, se isso se dá 100% dentro do hospital psiquiátrico, se é possível viver a vida toda com isso. E vocês vão conhecer também manias, que são aquelas estruturas um pouco psicóticas que muitos de nós temos, né? E convivemos muito bem com elas. Tá? Que é não subir 2 degraus de cada vez, né? Ou fechar a porta mais de uma vez, ter a certeza que fechou, aquelas coisas assim. Alinhar as roupas de uma cor só, separar tudo direitinho e tudo lá. Depois vocês vão estudar a farmacologia na noção. A gente não prescreve receita, mas os nossos pacientes tomam medicamentos. E às vezes ele chega, traz a receita, e você precisa saber o princípio ativo que ele está tomando, para saber os efeitos que aquilo tem, para ter uma noção e uma ideia do que está acontecendo com a pessoa que você vai atender. Temos um módulo de dependência química e codependência, e também dependência digital. Por quê? Porque, olha, gente, vocês podem não acreditar, mas hospitais e clínicas de atendimento a pacientes adictos têm uma predileção por contratar psicanalistas por conta da facilidade do psicanalista no tratamento, no atendimento e no acolhimento do interno. Tá? Inclusive, nós temos uma parceria com o Hospital Psiquiátrico Nova Reabilitação, que fica em Araçoiaba da Serra, onde alguns alunos que, na fase de supervisão, fazem a opção de fazer a prática dentro do hospital, ao invés de atender na sala, eles vão para lá, fazem um estágio clínico lá no hospital, com plantões, uma vez por semana, e lá eles vão ter acesso, né, ao atendimento às pessoas que estão lá dentro, internadas por dependência química. É um atendimento importante e que necessita muito amor, muita compreensão, muita paciência, porque a reincidência é muito grande. Né? A reincidência do adicto dentro disso é um número bem grande mesmo. A gente dá um módulo de terapia de grupo também para vocês, porque o Bion foi o criador dessa teoria. O Bion é um pós-freudiano, um dos pós-freudianos que são estudados na SUBRAP. E outra, muitas... A própria dependência química, assim como a compulsão, assim como o luto, perdas, muitos sintomas e muitas patologias são mais fáceis de serem tratadas quando em grupo, porque existe uma identificação projetiva daquilo que a pessoa está vivendo e também tem um fortalecimento quando alguém do grupo consegue vencer uma determinada etapa. Então, vocês vão aprender
como é que faz o gerenciamento da terapia de grupo e participar disso também. Tá? A gente estuda toda a resistência, transferência, e se faz ou não anamnese, e se faz como ela é feita. Vocês vão aprender um pouco de semiologia, que é poder estudar as microexpressões faciais, né? A questão da construção, da mentira, da lembrança, como é que isso se dá, e vão aprender uma técnica chamada psicodrama, que essa técnica ela é muito próxima da psicanálise, foi criada, inclusive, ainda com Freud vivo, por um argentino, que trouxe essa técnica, e ela é bem prática para o psicanalista. Nós temos depois a prática do relacionamento, que é o quê? Terapia de casais e de relacionamentos, que hoje é algo que está em alta e que muitos psicanalistas estão sendo consultados sobre isso. Vocês vão aprender sobre a sexologia multidisciplinar. Sexualidade, ela é um tema muito dentro da psicanálise, desde a época de Freud. Tá? Vocês vão estudar em Psicopatologia 3 todo o desvio de comportamento, desde a parafilia até a sociopatia, o narcisista, relacionamento tóxico. Vocês vão ter um módulo só de análise de casos, tá? Vocês vão ter um módulo só de Édipo, que é dentro da metapsicologia, como você construir, traçar o seu e depois poder lidar com isso, ter um manejo. Vão ter um módulo de filosofia, que é a aplicação da maiêutica. Lembra que eu falei que o Freud conseguiu aprender uma forma de extrair conteúdo do inconsciente através da elaboração e formulação de perguntas e diálogos? Essa técnica utilizada por ele é uma técnica chamada maiêutica, e vocês aprendem nesse módulo também. E depois vocês vão estudar todo mundo que veio depois de Freud. A filha dele, a Ana, a Melanie Klein, o Winnicott, o Bion, que eu falei que foi o cara do Grupos, né? O Sandor Ferenczi, o Reich. Muita gente gosta, inclusive, por conta do estudo da composição corporal. Vocês vão ter um módulo só de luto e melancolia, que para a psicanálise é importantíssimo. Muita gente sofre com isso. Vão estudar Jack Lacan, e apesar dele não ser reconhecido como pós-freudiano, ele é extremamente contemporâneo e é importantíssimo para a psicanálise. E nós vamos terminar essa parte com André Green. André Green foi o último psicanalista pós-freudiano. Ele é nascido no Egito, foi criado na França, foi presidente, inclusive, da Associação Francesa de Psicanálise, e ele é extremamente contemporâneo. Ele traz a psicoterapia breve para dentro do setting analítico e encerra basicamente o curso com isso. Você tem, além da parte teórica, as práticas que eu falei, a análise didática, que é passar pela experiência, né, de estar com um professor analista, o estágio supervisionário, que é você atender um paciente e ter a supervisão do seu analista, passar pela experiência da prática de análise em grupo e, ao final, essa entrega de monografia. A monografia na psicanálise ela é um relatório do atendimento, é muito simples. Vocês vão ter o aprendizagem de como fazer isso, mas é bem simples. E a comprovação das análises realizadas. Com isso, gente, a gente finaliza o conteúdo que a gente veio aqui para transmitir para vocês sobre o curso, sobre a psicanálise, deixando aí, né, o contato do WhatsApp da psicanálise, o nosso site, onde no site você tem a lista dos psicanalistas lá da Sobrap que se formaram e que estão atendendo. Você tem ali as principais publicações semanais do Stories, você tem os TCCs dos alunos, os trabalhos dos alunos publicados para que vocês possam ler, consultar. Tem bastante conteúdo lá no site. O nosso Facebook não é tão ativo, mas o Instagram está sempre com novidades. E eu gostaria, então, de encerrar essa parte de explanação, tá? E, eventualmente, abrir para perguntas e dúvidas que, porventura, vocês aqui tenham. Tudo bem a gente fazer dessa forma? Podemos, então? Então, eu vou aqui finalizar essa transmissão e vou também